Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Espiritualidade na Prática. Hoje, o que é que vamos conversar? Vamos conversar sobre o facto de ter deixado a minha terapeuta de Reiki e vou-vos contar porquê. E a mensagem que eu quero que vocês fiquem é que não precisam de ter medo de deixar as terapias só porque, enfim, né? Vocês não precisam ter medo disso. Então, estou um bocadinho longe porque eu estou aqui na mesa, gostei de fazer as leituras dos signos e estou com a mesa aqui na vossa frente, estava preparada, então decidi gravar na mesma. E deixei também o micro, este micro, né, no meu castiçal, porque na colherzinha de pau que eu costumo utilizar, como abana, o fio abana e parece que ficava com ruído nos outros vídeos, então eu deixei de fazer isso. E optei por ficar assim, que acho que fica melhor, o som fica melhor. Não sei, digam-me vocês aí. Então, para quem não sabe, eu sou reikiana. Eu tenho as 3 iniciações de Reiki e fiz os 3 níveis mais o nível mestre. Então eu trabalho com Reiki, com a aplicação de Reiki e tal. A questão é que no início deste ano eu tive alguns processos em termos de saúde, eu acho que já falei em alguns vídeos aqui, e nisso eu senti necessidade, obviamente, de, além de ir para a psicóloga, além de fazer toda a parte da ginecologia natural, eu senti necessidade de trabalhar com todas as ferramentas que eu conhecia, energéticas, portanto, o Ho'oponopono, as meditações, as visualizações, as palavras de afirmação para o corpo e com o Reiki também. Mas como eu costumo dizer, e eu aplico, não é, na minha vida, por isso é que estou a fazer este vídeo, eu tenho a tendência, e eu acho que, ok, nós podemos fazer a nós próprios, tanto é que eu faço a auto-aplicação de Reiki, porém, às vezes nós estamos tão afundados no problema, que às vezes nós não vemos a solução. Então às vezes é melhor nós irmos procurar alguém fora, estrangeiro a nós, ao problema e tudo mais, para conseguirmos obter talvez uma ajuda mais focada, mais direcionada, tá? Mais, sei lá, né? Nesses termos. E a mesma coisa com o tarot. Então não é que eu utilizei este tarot aqui, no caso de fazer as leituras. E a mesma coisa com o tarot. Eu faço as tiragens para mim quando eu sinto que quero receber uma mensagem ou que preciso de perceber aqui uma situação, mas quando eu entendo que estou muito dentro da situação, eu não consigo ler para mim. É como se fosse o véu e eu não conseguisse. É como se eu não soubesse sequer ler, né? Ler o tarot. Então eu acabo por pedir orientação a outra pessoa, justamente por causa disso, porque eu estou muito dentro do problema e acabo por ter um véu que não me deixa ler. Então eu leio para mim e faço os meus tratamentos, as minhas auto-aplicações e tudo mais quando eu sei que estou emocionalmente bem. No início do ano eu não estava assim, não é? Então eu estava muito, eu acho que contei aqui já num dos vídeos em que eu estava senti-me muito impotente eu já sabia do sistema, já sabia de várias coisas que agora nós estamos a ver, não é? Com a questão da hollywoodiana, nós estamos a ver isso, mas meio que eu pensei, não dá para a gente sair, por mais que nós tentemos ter uma vida mais pacata, uma vida mais no meio da floresta, uma vida mais natureba, nós sempre vamos ter que estar em contacto com o resto do mundo, então nós sempre vamos estar a ser influenciados por tudo. Então meio que fica, eu acho que meio que despiroquei com isso, com esse tipo com essa energia, não é, com esse pensamento. E obviamente em toda a situação com a minha mãe, que vocês já sabem, né? E nisso eu procurei tal da terapeuta de Reiki, porque eu não conhecia ninguém. Incrível, não é? Óbvio que conheço na casa, no local que eu fiz as minhas iniciações, tirei o meu Reiki, mas eu, sou-vos sincera, eu acho que ela é uma excelente profissional, mas sabem, quando é bastante profissional, eu vou àquele lugar apenas porque eu não conheço outro aqui na zona, é isso.
porque a sensação que eu sempre tive desde que eu conheci aquele lugar, e não é a primeira, não é, eu já, várias pessoas que me disseram isso, pessoas que eu conheci lá nos cursos e tal e coisa, que me disseram isso, que a pessoa que está à frente daquilo tem uma tendência para preferir quem tem muito dinheiro do que pessoas que fazem pontualmente os cursos, um curso aqui, um curso acolá, pontualmente. Então eu tive essa sensação, de que eles dão preferência por determinadas pessoas e as outras que vão lá fazer somente um curso aqui, um curso acolá, meio que não têm tanta atenção assim. Senti isso, não é? Então que era um lugar que não é um lugar propriamente barato ou acessível, não é toda a gente que tem acesso aos cursos de lá, porque é um lugar salgado, não é? Pronto. E agora existem outras casas aqui, mas, enfim, então eu só conhecia essa pessoa para fazer, né, como terapeuta. Entretanto, não é? Meio que no local de trabalho da minha mãe, ela falou-me de uma pessoa lá, portanto não era a pessoa em si, não era a terapeuta em si, mas era o companheiro da terapeuta. E em conversa, ele disse que a esposa estava a abrir um espaço, não sei o quê, patati patati. Isso ficou assim. Ela já me tinha dito para aí o ano passado, antes de todo o acontecimento. E nisso, nessa altura, eu lembrei-me dessa pessoa e pensei, ok, eu não conheço mais ninguém, mas vou lá experimentar, porque afinal de contas ela também era médium, supostamente ela encaminhava entidades, tal e coisa. Depois eu, a conversar com ela, é que ela me disse que ela tinha frequentado muito tempo uma casa espírita. Eu nem fazia ideia que tinha aqui casas espíritas na minha zona, não é? Para vocês verem que a gente quando está cego, não é? Então, quando está com o véu, está com o véu. E ela tinha frequentado muitos anos uma casa espírita, saiu porque a direção dessa casa espírita mudou e ela não gostou da forma como estavam a gerir aquilo, então ela decidiu sair. Saiu, foi para uma outra filosofia completamente diferente, mas já lá estava também há um tempo. Ok. Então eu decidi começar com ela, pronto. Comecei com ela, fiz mesa radiónica, fazia as sessões de Reiki quinzenalmente, depois passei a fazer mensalmente. E no início nós conversávamos bastante, ela dispunha-se para conversar muito comigo, ela percebeu que eu devia de estar num buraco lá mais em baixo, não é? Então ela dispunha-se para conversar muito comigo e fazíamos sessões, ela fazia Reiki com cristais e tal e coisa, e as sessões, sabem, eu tinha muitas projeções, eu tinha muitos benefícios e conseguia sentir de facto que algumas coisas estavam a acontecer ali. Mas ali por volta de abril, maio, eu comecei a perceber que as sessões elas não duravam tanto. Então às vezes comecei a marcar, porque eu quando conversava com ela, conversava aí 3 horas, 4 horas, então aquilo começou-me a atrapalhar um pouco na minha vida pessoal. Não ter tempo, entendem? Pronto. Eu comecei a marcar mais cedo, portanto, em momentos em que eu tinha outras coisas para fazer à tarde, em que eu tinha outras coisas para fazer, e então eu comecei a marcar de uma forma em que ia fazer a sessão, conversava um bocadinho com ela, e era isso, era para não estar tanto tempo assim. E ela depois também tinha outras consultas. Ok. Só que o problema é que eu comecei a sentir que eu chegava a estar com ela perguntava-me do que é que se passava, eu contei, porque era aquilo que me estava a afetar no momento, minhas questões de saúde, mas também as questões com a minha mãe, e contava um pouco da minha vida privada, não é, de coisas que me incomodavam em relação ao trabalho do meu marido e essas coisas. E ela começou em vez de nós fazermos a sessão, né, que normalmente dura 1 hora, eu comecei a perceber que ela olhava para o relógio, normalmente como estava escuro eu não conseguia ver bem as horas,
e fazíamos ali a sessão e aquilo era muito rápido, tanto é que eu praticamente não deixei de ter as sensações que eu tinha, portanto deixei de sentir os benefícios, porque como é que eu vou explicar? Eu sinto, como eu já trabalho há um tempo com a minha própria energia, trabalhar com a minha própria energia, eu consigo sentir os efeitos da mudança energética, eu consigo sentir os tratamentos, eu consigo sentir isso tudo. E quando, por exemplo, ela fazia um tratamento específico para uma área específica, eu sentia o tratamento ali. Eu sentia mentores, eu sentia ali as coisas a acontecerem. Mas eu deixei de sentir isso. Então, começávamos a fazer o tratamento, ela colocava lá os cristais e passado um pouco tempo, porque eu não tinha relógio, não tinha nada, eu não me apercebia quanto tempo é que tinha passado, mas eu sentia que era pouco tempo. Então, meio que eu deixei rolar 4 sessões. Então, a primeira sessão eu senti isso e eu pensei, porra, então, né, foi muito rápido desta vez. Enfim, as outras sessões já comecei, vou ter que prestar mais atenção ao horário, para perceber se de facto ela está a diminuir nas horas. E sim, houve a última vez, e foi isso que me fez sair. Foi o motivo, não foi isso que me fez sair, foi o motivo final que eu precisava para sair, porque eu já tinha outros motivos, eu é que ainda não tinha tido meio que a coragem. Então, a última sessão, já não sei dizer quando é que foi, se foi em junho ou em julho, eu acho que foi em junho, se não estou em erro, a última sessão, meio que foi escancarado que o tempo foi curtíssimo. Eu não vi as horas, mas ela tinha-me dito que tinha um outro atendimento, acho que às 4h30, e o cúmulo, né, portanto eu tinha o meu atendimento marcado para as 2h30 e a outra pessoa tinha o atendimento para as 4h30, para as 16h30. Então, tinha ali um horário de 2 horas que dava muito bem para fazer o meu atendimento, conversar um bocadinho e fazer o pagamento e sair sem me cruzar com a outra pessoa. Ok. A questão era, estava eu, ela disse, vamos fazer o tratamento. Ok, fui fazer o tratamento, eu não consegui ver as horas porque aquilo está com pouca luz. E normalmente ela tem o ar-condicionado no talo, não é, a trabalhar, e como eu uso lentes de contacto, as minhas lentes ficam demasiadamente secas e às vezes eu fico não consigo ver muito nítido, então não conseguia ver as horas no relógiozinho pequenininho que ela tinha lá. O que é que acontece? Estávamos a começar a fazer o tratamento e começaram a bater à porta. Certo? Ela não saiu da sala, mas começaram a bater à porta. E eu percebi que ela estava muito inquieta, a terapeuta. E mexia no telemóvel, depois a pessoa que estava a bater à porta, porque ela tranca a porta, obviamente, por dentro, a pessoa que estava a bater à porta começou a bater de forma muito insistente e de uma forma parecia que ia pôr a porta abaixo. E ali eu pensei, ok, nós já devemos estar próximo das 4h30. Então ela não me vai fazer um tratamento de 1 hora. Não tem como, porque se a outra pessoa estava marcada para as 4h30, ela não tem como fazer o tratamento de 1 hora. Pois bem, eu estive ali, devo ter estado 10 minutos e ela daqui a pouco já me acordou e já me despachou. Fiz o pagamento a outra pessoa, mas é curioso porque ela despachou-me, foi isso que eu não gostei ali. Portanto, ela despachou-me no tratamento, mas quando foi para fazer o pagamento, ela com uma pose muito calma, vamos marcar da próxima vez, e não sei das quantas, muito a querer mostrar à próxima pessoa que, não sei se me faço aqui entender, eu não gostei muito disso. Então, para fazer o meu tratamento, estava-me a despachar, mas que já não era a primeira vez, mas para fazer o pagamento estava ali com a maior calma do mundo. Ainda me tentou impingir um produto lá que ela tinha para vender. E eu disse, eu agora não trouxe dinheiro suficiente, só trouxe mesmo para fazer a consulta, depois eu levo também porque está com outra pessoa aqui, não é, desesperadinha para fazer o tratamento. Pronto. Vim-me embora.
Eu vim-me embora com a certeza de que eu não iria lá mais e não iria lá pôr mais os pés. Porque eu não gostei, já era para aí a terceira ou quarta vez que eu tinha percebido que o tratamento estava, a duração do tratamento encurtou, não é? Então, e essa última vez foi o cúmulo dos cúmulos, então não tem como enganar, tá? Não tem como enganar, não tem como, enfim, foi muito à cara podre que as coisas aconteceram. E isso era o que eu precisava para ganhar a coragem e deixar de lá pôr os pés. Porquê? Porque eu já tinha outros motivos, então. E aí esse é o ponto que eu quero que vocês percebam. No início, ela disponibilizou-se e nós estávamos de facto a conversar por muito tempo e depois fazíamos o tratamento. Tanto é que o meu marido achava estranho. Como assim? Vocês estão assim tanto tempo a conversar ou o tratamento é assim tão demorado? Eu disse sim, estou neste sítio assim, quando quiseres vai lá ver, vai ver se eu estou lá mesmo, enfim, porque ele também não conhecia, não é? Não conhecia a pessoa, não conhecia onde era, não conhecia nada, apesar de eu ter-lhe dito onde é que era, mas era tudo novo também para ele. E nisso, nessas conversas, obviamente eu conversava um pouco sobre o que acontecia. Certo? Partilhava um bocadinho sobre a minha vida e tal e coisa. Porque afinal de contas, o terapeuta é para isso, não é? Só que nas últimas sessões ela estava com um paleio, né? Eu já fiz aqui alguns vídeos que falo sobre o facto de eu ter um relacionamento tóxico com a minha mãe, né? Portanto, possivelmente ela terá transtorno de personalidade narcisista ou será até narcisista, enfim. Porque é que eu digo possivelmente? Porque como ela recusa sair a um profissional, não há diagnóstico, ok? Então é pelo que eu relato durante as sessões com a psicóloga que ela traz essa possibilidade, ok? Ela traz essa possibilidade. E nisso, durante as últimas sessões, ela já estava com uma conversa que é a tal conversa que eu acho que também falei no vídeo das constelações familiares, em que as terapeutas não estão preparadas para perceber que existem pessoas, mulheres que não estão prontas e que não têm preparação emocional, psicológica, sei lá, moral até para serem mães, não estão preparadas para isso. E a minha mãe é uma delas, tanto é que ela sempre disse que não queria ser mãe. A minha mãe sempre disse que não queria ser mãe e o meu pai é que queria ter filhos. Então, ela começou com esse paleio de que tu não podes deixar de falar com a tua mãe, tu porque ela é tua mãe, porque de certeza que ela fez tudo o que estava ao alcance dela por tua causa, porque eu vi quando ela, porque no início do ano eu ainda não tinha, né? Ainda não tinha esta percepção que eu tenho agora, então estava tão mal, estava tão mal mesmo que a minha mãe dava comigo para trás para a frente, né? Eu quero ir aqui, ela vinha comigo para trás para a frente, mas sempre com porque a minha mãe fica bem quando os outros estão mal. A minha mãe fica bem quando os outros estão mal. Então ela sente-se muito potente, sei lá, superior, quando ela percebe que as outras pessoas estão mal, né? Então ela tem vários momentos em que ela dizia-me isso. Então o que acontece, houve uma altura em que o meu pai teve ali, saiu do local de trabalho e tal e coisa, e ela ficou muito feliz pelo que lhe aconteceu. Ela fica feliz quando as pessoas falam portanto, falam sobre o meu pai e conversam com ela, e ela sempre se sente a vítima, é como se ela fosse a coitadinha e o resto do mundo é que é o filho de uma égua para ela. Então ela traz sempre essa ideia de que, como eu sou tão, vês como eu tinha razão, vês como eu sou boazinha, vês como eu sou a vítima, vês como toda a gente é um filho de uma égua, pronto. Ela não tem a capacidade de ver que ela pode ter ali um dedo dela. Não sei se vocês fazem, não sei se vocês me entendem.
E nisso, quando ela andava comigo, logo dos primeiros, logo no início do ano, em janeiro, fevereiro, depois é que, ao falar com a psicóloga, que eu percebi que eu estava que eu estava-me a enterrar ainda mais e eu não conseguia sair porque ainda estava-me a enterrar mais, porque estava a lidar com ela, não é? Então, aí a terapeuta disse-me assim: eu percebi quando a tua mãe veio cá que ela gosta muito de ti, ela preocupa-se muito contigo e ela andou atrás de ti, porque foi exatamente isso que aconteceu na minha adolescência. Quando eu comecei a ter várias projeções e eu não conseguia dormir, ela de facto andou comigo para trás para a frente, mas ela andou comigo para trás para a frente, primeiramente em médicos, para tentar impingir-me com antidepressivos e ansiolíticos. Eu era adolescente, e ela correu comigo para todos os psiquiatras renomados que existiam na época, para trazer um diagnóstico de, né? Entenderam? Pronto. Que não conseguiu, porque os psiquiatras diziam: mas ela não tem nada, ela é lúcida, ela tem o funcionamento do cérebro dela perfeitamente normal, ela não tem nada, nem tinha. E agora o Benny ou foi a Jackie, não é? Que abriu a porta. E ela, como eles diziam que o meu cérebro funcionava perfeitamente normal, que eu não tinha absolutamente nada de transtorno nesse sentido, ou de alguma psicopatologia, alguma coisa, ela meio que ficou então, e agora? E foi quando algumas pessoas começaram a dizer: vai esta pessoa, e ela começou a ir a um leque de bruxarias, não é? De pessoas que eram morada aberta e trabalhavam com espíritos e tal. Foi a partir daí, porque até aí ela andava comigo para trás e para a frente para me colocar o rótulo de doidinha. E foi exatamente o que aconteceu agora este ano. Tanto é que eu tive a sensação de que estava a repetir o que eu sentia na adolescência, estava a repetir agora. Então, nisso, a terapeuta disse, mas eu sempre com a sensação de que havia ali uma segunda intenção. Então ela andava comigo porque ela está aqui alguma coisa que ela ganha com isto. Ela não está a fazer isto de forma genuína porque ela quer andar comigo. Eu tinha essa sensação. E eu dizia isso ao terapeuta, ela dizia: não, porque também tens que perceber que na altura que ela se divorciou, portanto ela ficou com o vosso encargo, havia os olhos postos nela, naquilo que ela passou, e que ela tinha que mostrar uma boa mãe, e não sei das quantas, e patati patatá, portanto sempre a trazer essa desculpa e essa coisa de honrar pai e mãe, como se eles fossem virassem santos a partir do momento em que tornam-se pais. E nós sabemos que isso é mentira. Espero que vocês nesta altura do campeonato já saibam que isso é mentira. Espero que com o escandaleira que está a aparecer de Hollywood vocês percebam que muitos pais entregaram os filhos para coisas, por dinheiro e para determinadas coisas. Espero que vocês percebam isso. E então eu comecei-me a sentir um pouco reduzida aí. Portanto, eu comecei a perceber que essa pessoa não percebia, não entendia que as coisas que eu comentava com ela, basicamente ela tentou fazer com que o meu relacionamento amoroso, portanto o meu casamento, né, o relacionamento com o meu marido, fosse a causa de tudo o que eu estava a sentir, e não o facto de eu estar meio que presa num relacionamento tóxico com a minha mãe. Entendem? Então eu comecei a perceber que ela estava com um discurso de meio que desculpar a minha mãe, e ela insistia que eu tinha que me programar para dar um pontapé no cu do meu marido, porque afinal de contas eu estava assim por causa dele, ele é que era tóxico. Ok? E eu comecei a não gostar desse tipo de conversa, até porque aquilo que eu trabalhava com as outras duas terapeutas, que era a psicóloga e da ginecologia natural, o discurso era completamente diferente. E as mesmas coisas que eu relatava de um lado e do outro, umas diziam uma coisa e essa terapeuta dizia-me outra, esta terapeuta Reiki.
Então eu comecei a não gostar, até porque ela tentava desculpar, passar o pano, né, na cabeça da minha mãe, portanto desculpava muitas coisas, e eu sentia no fundo a segunda intenção. Então a minha mãe faz as coisas e ela vai ter com as pessoas sempre com segundas intenções, a pensar o que é que ela pode ganhar com aquilo. Ela não faz as coisas genuínas porque simplesmente quer fazer as coisas genuínas para as pessoas. Ela tem sempre que ter um ganho sobre aquilo. Ela tem que ser ou reconhecida, ou tem que ser validada, ou as pessoas têm que agradecer, ou têm que lhe dar alguma coisa. Tem sempre uma segunda intenção aqui. Então, e vocês olham para ela, vocês vão ver que ela de facto está muito preocupada. Entendem? Aí esse é o ponto. Ela apanha as pessoas que não percebem absolutamente nada de relacionamentos tóxicos aí, porque ela, para o público, eu digo o público, para as pessoas de fora, ela parece de facto muito preocupada, e ela escondeu-se durante muito tempo dentro dessa história, e era o que a terapeuta também dizia, que, percebes, ela foi deixada com 2 filhas, e depois ela tinha os olhos postos, porque afinal de contas era mulher e tinha que educar as 2 filhas, e tinha ali a pressão e tal e coisa. Não digo que isso não seja verdade, mas ela escondeu-se e escondeu muito do que ela é realmente nesse papel de mãe, entendem? Temos a capela aqui já com os sininhos, não sei que horas são, mas já está a ficar tarde, não é? A gente já tem que ir adentrar com outras coisas. Percebem? Então, esse foi o primeiro motivo dela estar constantemente a invalidar aquilo que eu passei, que eu sentia, a invalidar, porque é o que a minha mãe também faz, invalidar as minhas emoções, aquilo que eu passei, os meus sentimentos, e estava-se constantemente a colocar meio que a culpa em cima do meu marido, como se ele fosse o tóxico, e eu estou na situação que estou por causa do meu marido. Tem muitas situações, obviamente que tem muitas questões que o que eu entendo da psicóloga é que, por eu ter estado num ambiente tóxico durante toda a minha vida, eu trago muitos aspectos desses, portanto, que para mim eram normais, e que eu tenho que fazer um esforço muito grande para lidar de outra forma, e isso afeta obviamente o relacionamento, entendem? Isso afeta o relacionamento. Então, meio que ela estava a tentar, eu não gostei do discurso dela, eu não gostei do que ela falou, eu não gostei do que ela disse, eu não estava a gostar do paleio, né? Então, eu pensei, esse era o motivo principal. Depois, o motivo que eu acabei por, não é, que utilizar, foi esse dela estar terem cortado as sessões de tratamento. Então, voltamos à história de as pessoas não entendem, e as terapeutas que trabalham porque eu vejo isso acontecer muitas vezes, terapeutas que iniciaram talvez há uns anos com reiki, com cristais, com energias, com não sei das quantas, estão muito presas a um velho modo de pensar, e estão muito presas em julgamentos, entendem? Estão muito presas em julgamentos. Então, se há alguma coisa que alguém faça de maneira, essa é a minha visão, eu enquanto terapeuta holística, enquanto pessoa que trabalha com energias, enquanto pessoa que estuda sobre espiritualidade e tem um pensamento mais abrangente, sem ser religioso, sobre espiritualidade, a minha obrigação, enquanto ser que está em constante evolução, é receber as pessoas que, obviamente, quando vêm ter comigo estão com algum problema, não estão sãs, não é? Tem alguma coisa que a maioria, não é? Precisa de ajuda. Então, é olhar para aquilo e tratar aquela situação e aquela pessoa de uma forma acolhedora e sem julgamento. Ou seja,
Eu sei que é difícil nós colocarmos as nossas crenças e valores e princípios né, à parte, mas é tal coisa, eu preciso de compreender, é que eu digo, eu compreendo o que o meu pai fez, eu não concordo, eu compreendo, né, porque é que ele fez o que fez e acabou por trair a minha mãe. Eu não concordo com isso, mas eu compreendo. Eu, Diana, não concordo com isso, certo? Mas eu compreendo. Porque o contexto, é isso que eu gosto de perceber, os contextos. Porque isso que explica muita coisa. Não justifica, mas explica muita coisa. E o que eu percebo é que boa parte das terapeutas, elas deixam-se levar pela própria crença, pelo aquilo que acreditam ou não, ok? Então, essa é a mensagem. Da mesma forma como eu, lá atrás, com a consteladora familiar, aquela dos bonecos, não foi a presencial, porque a presencial eu achei que tinha muita coisa, em que ela trabalha muito com Gaia, não sei explicar, enfim. Enquanto que a outra trabalha muito com questões mais religiosas. Não sei se me explico, mas enfim. Então, foi isso. O motivo principal foi esse, do discurso dela, ok? Dela achar e dizer-me, prepara-te porque já sabes onde é que o teu casamento vai dar, sabes que vais ter que terminar, então prepara-te para terminar o relacionamento, prepara-te. Quem é ela para dizer que eu tenho que terminar ou não o meu relacionamento, percebem? É isso que nós, quando estamos a ler o tarot, a ler as cartas, é isso que eu pelo menos eu procuro não fazer, que é dizer, faz assim ou faz assado, vais ter que fazer assim ou faz assado. Porque eu não posso dizer às pessoas o que elas fazem ou deixam de fazer. Eu posso dizer que, vais por este caminho, tens esta possibilidade, vais por aquilo, tens aquela possibilidade. Se continuares a agir desta forma, pode ser que isto te aconteça assim. O conselho que está aqui é para tu agires desta forma assim. Se a pessoa faz ou não me diz respeito, não é? Não me cabe a mim decidir pela pessoa. E automaticamente essa terapeuta já estava a assumir que ela já decretou, entenderam? Já tinha decretado ali que eu iria terminar o relacionamento mais tarde ou mais cedo. Então prepara-te para isso, para terminar o relacionamento, e é isso. Mas continua a falar com a tua mãe, continua, porque não a deixes, não cortes o vínculo, entenderam? Sendo que aquilo me prejudica, sendo que aquilo cada vez mais eu entro no poço e não tem fundo, entendem? É isso. Bom, esta é a história de hoje, este é o vídeo de hoje. Eu espero que ele vos tenha ajudado aí, para que vocês não se deixem levar só porque é terapeuta, só porque estudou não sei quantos mil anos, não é? Que agora é a moda, porque estudo não sei quanto tempo e meio que se sobrepõe ao que vocês sentem. Então não deixem que isso aconteça, ok? Bom, vou ficando por aqui, eu vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos!